E aí, minha gente, tudo bem? Meu nome é Valdijane, eu sou economista e bancária e nesse vídeo a gente vai bater um papo aqui sobre a diferença entre investimento de renda fixa e de renda variável. No vídeo anterior, eu falei para vocês que a gente ia fazer uma série sobre os investimentos de renda fixa. Entretanto, eu preferi gravar esse vídeo aqui para vocês para a gente ver qual é a diferença entre investimentos de renda fixa e renda variável, isso ficar mais claro para a gente poder seguir lá com a série renda fixa, ok? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre quando a gente vai investir o dinheiro da gente é quanto tempo a gente pode deixar o dinheiro, né, guardado e qual que é o risco que eu estou disposto a correr para fazer aquele dinheiro render. No investimento de renda fixa, eles são geralmente de baixo risco, né? E o rendimento é similar ao risco, ok? Ele não tem, assim, grandes rendimentos, apesar que, como a taxa Selic tem aumentado, né, nos últimos meses, e o CDI, que é a taxa que é atrelada ao rendimento da maioria dos investimentos de renda fixa, ela acompanha a Selic. Então, quando a Selic aumenta, o CDI aumenta, né? Consequentemente, o rendimento dos investimentos de renda fixa também aumentam, ok? Eu vou falar aqui sobre alguns investimentos só para vocês assim se familiarizar, uns investimentos mais conhecidos de renda fixa, que são os CDBs, LCA, LCI, né? O Tesouro Direto. Esses são os mais populares, ok? Eles, assim, não têm como que eu posso dizer? Um valor inicial para poder investir. Isso vai depender de cada instituição financeira que tem ali pré-determinado, né, um valor mínimo e também a quantidade de tempo que vai ficar com ele. Isso é uma coisa que você precisa saber, né, no momento da contratação de algum investimento, né? Quanto tempo você vai poder resgatar aquele dinheiro. Isso é importante também saber na hora de escolher o seu investimento de renda fixa. Agora a gente vai falar sobre os investimentos de renda variável. Geralmente, o investimento de renda variável, ele tem um risco maior, um risco mais elevado, e o rendimento acompanha esse risco, certo? Ou seja, um risco mais elevado, você tem possibilidade de ter ganhos maiores. Entretanto, como tem o risco, né, da mesma forma que você pode ter, né, ganhos mais elevados, você corre o risco de perder parte do capital que você investiu. Por isso que é importante, antes da gente investir em renda variável, sobretudo em renda variável, a gente ter conhecimento, né? Estudar, conhecer direitinho, para a gente investir com segurança, né? E o conhecimento da gente acaba por reduzir um pouco esse risco de investir em renda variável, certo? Eu vou citar aqui para vocês alguns dos investimentos de renda variável mais conhecidos, né? Eu acho que quando vocês ouvirem vão de certa forma lembrar que já ouviu isso em algum lugar. Um bem conhecido são as ações, que é quando você compra, né, parte ali do capital social de uma empresa, né, você vira acionista daquela empresa. Essa negociação ela é feita direto pela Bolsa de Valores, né? Você faz através de uma corretora, né? É um investimento aí de alto risco, né? Exige aí um conhecimento prévio. Um pouquinho abaixo das ações tem os fundos de ações, né? Ele funciona da seguinte forma: é um fundo que você investe seu dinheiro nesse fundo e ele tem um gestor que gere ali os recursos do fundo, certo? E
a maioria, a maior parte dos recursos do fundo, ele é alocado em ações, por isso que chama fundo de ações, né? Então, tem alguém ali, né, o gestor do fundo, que cuida do dinheiro para os investidores, certo? Nesse mesmo sentido, sobre os fundos, tem os fundos de crédito, os fundos imobiliários. Acho que alguém já deve ter ouvido falar sobre eles. É a mesma lógica. É um fundo que tem um gestor que aplica o dinheiro, né, que aloca os recursos, né? Só que, diferentemente das ações, a maior parte da alocação dos recursos é no mercado imobiliário. Então, essa é a principal diferença. Tem também os fundos de câmbio, né? Que a alocação dos recursos deles é principalmente ali na variação de uma determinada moeda, né? Os fundos de câmbio. Eu acho que esses, assim, dá para vocês terem uma ideia, um pouco de clareza, né, sobre os investimentos de renda variável, sobre os fundos. Esses que eu citei aqui para vocês são um dos mais populares, certo? Então, na verdade, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, né, para a gente concluir aqui, que, de certa forma, para a gente começar a investir o nosso dinheiro de alguma forma, né? Inicialmente, eu acredito que na renda fixa seja mais fácil, que não precisa de tanto conhecimento, como que eu posso dizer? Um conhecimento mais direcionado, né? Mais aprofundado sobre o assunto. Então, acho que para começar, a gente pode começar pelos fundos de renda fixa. E como eles não têm um valor mínimo ali pré-fixado, né? Vai depender de cada instituição financeira, tem o seu. Então, eu acho que o importante é a gente, de certa forma, começar, né? Começar com pouco, né? Mas começar para a gente entrar nesse mundo de investimento, aprender, fazer a nossa reserva de emergência, que é muito importante, que eu vou falar também para vocês, que eu vou falar sobre ela num vídeo para vocês mais à frente, certo? Então, se você gostou desse vídeo aqui, falando sobre as diferenças entre a renda fixa e a renda variável, eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal e acompanharem, né? Se gostou do vídeo, dá um gostei e acompanhar a nossa série que vai começar logo logo aí sobre renda fixa.